Com muita alegria, né, irmãos, que estamos aqui mais uma vez para estarmos falando um pouco da palavra de Deus, explanando aquilo que o Senhor quer falar. E eu creio que, de uma forma muito simples, Deus falará, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia aos nossos corações. Amém? Então fique atento e abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E deixa ela aberta aí, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Mas antes eu gostaria de falar um pouco. E, irmãos, na igreja dos dias de hoje, nós vemos pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais e intelectuais. Nós vemos doutores e nós vemos pessoas, às vezes, muitas das vezes, semi-analfabetas. Nós vemos advogados, nós vemos eletricistas, nós vemos militares, não é verdade? Nós vemos donas de casa, nós vemos secretárias do lar. Eu acho que é isso agora que fala assim, né? Secretárias do lar, antigamente era empregada doméstica. Isso não é demérito nenhum, é só para que vocês possam entender que a verdadeira democracia está no reino de Deus, está na casa do Senhor. E neste âmbito de diferentes tipos de... Pode sentar? Pode sentar. Não vou manter vocês em pé, não. Nós vemos que talvez o servente de obra ou uma pessoa com a profissão um pouco mais simples, que não precisou fazer uma faculdade, no reino de Deus talvez tenha uma posição superior hierarquicamente, seja acima daquele que é doutor, daquele que é médico, daquele que é engenheiro, daquele que é cientista. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas funcionam desse jeito. E Jesus, ele era chamado de mestre, não era à toa. Jesus veio para deixar não só o legado da sua palavra, mas para nos ensinar, para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida até os dias de hoje e até a sua volta. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada em nossas vidas. Não cabe apenas virmos à igreja domingo a domingo, ou domingo e terça, ou domingo, sábado e quinta, enfim. Nós devemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E Jesus, ele veio justamente para nos ensinar a aplicar a palavra de Deus. Não só o Evangelho, o Novo Testamento, mas também a lei, os Pentateucos. E, independente da classe social ou intelectual da pessoa, outro dia eu estava pensando qual é a motivação que nós temos para estarmos ou para buscarmos um encontro com Cristo Jesus. Talvez se eu abrisse aqui, se fosse um que eu gosto muito, né, da escola dominical, eu gosto de deixar o povo falar, ia deixar correr aqui o microfone, nós teríamos grandes testemunhos aqui. Pessoas, às vezes, teve um encontro com Cristo através de um panfleto. Pessoas, às vezes, teve um encontro com Cristo porque, por causa de uma necessidade financeira, o calo aperta e a gente vai ao Senhor. Às vezes, a pessoa buscou um encontro com Cristo por causa de uma enfermidade, porque a sua saúde estava debilitada. E cada um tem a sua experiência e a sua história para ter um encontro com Cristo. E é algo muito valioso, irmãos, esse encontro. Devemos valorizar este encontro com Cristo. Se eu contar aqui um pedacinho só do testemunho de como foi o meu encontro com Cristo, minha mãe está aqui hoje, Dona Mimi, famosa Dona Mimi, que oramos tanto por essa mulher e continuamos orando, né? Glória a Deus, ela pôde estar aqui hoje. Ela sabe como nós tivemos um encontro com Cristo. Orávamos muito pela a irmã da minha mãe, pela minha tia Ana, que há pouco tempo faleceu. Mas a Ana, quando era jovem, essa minha tia, ela tinha sérios problemas espirituais.
Isso aqui é só uma introdução, irmãos, para você entender qual foi a minha motivação, o que nos levou, apesar de eu ser uma criança, né? Naquela época eu devia ter meus 12 para 13 anos, mas qual foi a motivação da nossa família para ter um encontro com Cristo? Essa minha tia, ela tinha problemas sérios espirituais, que entidades, demônios se apoderavam dela e falavam que ia matar, ela grávida falava que ia matar o filho que estava no ventre dela, e nós corremos em tudo quanto era tipo de religião, irmãos. Nós fomos ao kardecismo, mesa branca, que tinha uma tia nossa que frequentava, e vai lá, e fomos. Minha bisavó era católica, daquela beata, de levar a roupa, a batina do padre para casa para lavar. Então, nós éramos católicos. E fomos frequentando tudo aquilo que falava que era para ir. A gente ia por causa do desespero da minha avó em relação a essa situação da minha tia, que nós não aguentávamos mais ver os demônios pegando ela e falando que ia matar e fazer acontecer. Eu era criança, eu ficava morrendo de medo. Eu ia soltar pipa na casa dela, e eu estava lá, e eu entrava para beber água, eu falava assim, eu vou beber água, tá, Ana? E você imagina, uma criança, sei lá, de 11, 12 anos, e você vê a tua tia, né? Olha para você e fazia assim, ó, quem foi que disse que é a Ana que está aqui? Eu olhava assim, o quê? Baixava a pipa e metia o pé correndo, a gente morava na mesma rua da minha tia, e, mãe, ó, a Ana está lá, os negócios lá já pegaram a Ana de novo. E ficávamos batendo de porta em porta, até um dia que uma outra tia nossa, da Alva, chegou e falou assim, Dona Ned, que era minha avó, se eu convidar a senhora para ir para a igreja, porque eu estou frequentando a igrejinha ali no Lins, né? Nós morávamos no Meier, ali no Lins, a senhora vai? Minha avó falou assim, pensou, creio eu, que a gente já foi em tanto lugar, e nisso, antes disso, a minha tia só faltou fazer cabeça, né? Mas vestia as roupas brancas, ia para os centros, né, para os terreiros, recebia Preto Velho, recebia a infinidade das Marias, né, que é tanta Maria, e Preto Velho, e Caboclo. Então, via criança, aquela coisa toda, eu cresci vendo a minha tia passar por essa situação, e era muito desconfortável, porque a situação dela não melhorava, irmãos. E chegou o ponto de que essa minha outra tia chegou e falou assim, vocês querem ir lá na igreja? E minha avó falou, vamos. Irmãos, na minha vaga lembrança, eu lembro que, na minha lembrança, não sei se minha mãe vai lembrar algo mais, mas a partir do momento que a minha tia foi naquela igreja, que nós fomos, que a minha tia foi lá na frente, recebeu oração, entregou-se, né? Naquela época a gente falava, né? Entregou a sua vida para Jesus, nunca mais ela teve um problema espiritual, irmãos. Nunca mais nenhum tipo de demônio se apoderou do corpo da minha tia. Então, essa foi a motivação, a minha motivação da nossa família para hoje estarmos no Evangelho, e glória a Deus, estamos até hoje. Mas qual é a sua motivação para que possamos estar buscando o encontro com Cristo? Hoje nós vamos visitar aqui 5 personagens na Bíblia que tiveram encontro com Cristo, e cada um de uma classe diferente. Um chefe militar, um sacerdote, né, um chefe da sinagoga, uma mulher, que não disse se ela tinha profissão ou não, se ela era do lar, um mendigo e um homem muito rico. Então, agora eu peço você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, né? Já está aí aberto. Lucas 7. Lucas 7. A partir do 1 diz assim, você pode permanecer sentado, diz assim. Tendo Jesus concluído todas essas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este, aproximando-se de Jesus,
lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Só até aí. Então, irmãos, nós vemos aqui que a motivação desse centurião, um homem de alta patente no exército romano, o exército romano naquela época era a potência máxima bélica, né? O exército romano ele conquistava toda aquela parte ali da Europa e Ásia, e ia subindo ali para Jerusalém, enfim, e estava, como a gente diz hoje, tocando terror e dominando tudo. E um centurião naquela época, ele tinha muito poder, era como se fosse, sei lá, um coronel, um capitão, um major, eu não sei dizer, mas ele tinha homens ao seu comando. E alguns estudiosos, eu estudando um pouquinho sobre essa passagem, fala que este homem, isso é um estudo, tá? Uma teoria, que tamanha foi, talvez, a humildade deste centurião, que ele não quis ter com Jesus para que não constrangesse para que não constrangesse Jesus por saber ele ser uma autoridade, por ele saber que ele era um homem, né, que tinha um poder estatal naquela época alto, porque você imagina, hoje em dia, você vê uma pessoa, né, com autoridade e fala assim, ó, eu preciso que você vá lá em casa. Ele sabia, mas não sabia, né? Ao mesmo tempo que ele teve o conhecimento, teve o discernimento de saber que Jesus era a solução do problema que ele tinha para aquele servo, ele subestimou a Jesus e ele imaginou que talvez ele estivesse ali constrangendo Jesus ou intimidando Jesus. Isso, sobre esse estudo, falou que ele poderia ter tido essa visão de tipo assim, eu não vou lá, porque imagina se eu chego lá como centurião, ele vai, talvez, forçado para não, né, para não ficar mal com o Estado, com Roma. Mas o mais importante disso, irmão, é que disse que Jesus ficou admirado. Jesus, ele se admirou com a situação deste homem de alta patente, deste homem que dava ordem a esse, falava, vai, e este vai, venha, este vem, faça isso, e eles faziam. E ele se sentiu tão pequeno diante do Senhor Jesus, que ele preferiu não estar nem diante do Senhor. Ele mandou um recado e falou, Senhor, eu creio, tamanho é o seu poder, eu tenho uma fé que eu creio que, se o Senhor apenas der uma ordem com a sua palavra, o Senhor nem precisa chegar perto da minha casa, o meu servo será curado. E assim foi, e a palavra de Deus diz que Jesus ficou admirado. Eu não lembro de ter visto Jesus ficar admirado em outra situação. Pode até ter você pode ter ficado, mas eu não lembro. Imagina você, a sua atitude de fé, admirar ao Senhor Jesus. E é assim que as coisas funcionam, irmãos.
Deus, o nosso Senhor, ele muitas das vezes ele fica, humanamente falando, que a gente não acha a palavra, que sabemos que o nosso Deus é soberano, todo-poderoso, ele sabe de todas as coisas, mas talvez didaticamente, como eu falei que Jesus, para mim, é o homem mais didático que já pisou nessa terra, por ser o mestre, o grande mestre, ele já deixou esse ensinamento para que as pessoas vejam que ele falou que nem Israel viu uma fé tamanha daquele homem que nem israelita era, ele era do povo que oprimia Israel. E a palavra de Deus diz que houve salvação. Ele ficou curado, não é isso que diz aqui? E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Então, houve cura por causa da fé daquele homem, irmãos. E Deus, ele trabalha com toda a sua soberania, com todo o seu poder, mas algo que agrada a Deus é a fé. É você crer que Deus é a única solução, que Jesus é a única solução para resolver o seu problema. Então nós vemos esse homem, um centurião, um militar de alta patente, a motivação para ele ter um encontro com o Senhor foi a cura de um ente querido. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, como eu citei a minha mãe, citei a minha tia, que eu trouxe tantas vezes pedidos de oração pela vida dessas pessoas e de outras, nós temos esse hábito de sempre estarmos orando por vidas de terceiros, de pessoas que estão próximas a nós ou às vezes nem conhecemos. Mas nessa situação foi o que moveu esse centurião, este homem de alta patente, a ter um encontro com Jesus. E ele foi até Jesus. Na verdade, ele só deu uma ordem, né? Vá lá e pediu, né? Fez um pedido e através desse pedido o seu servo foi curado. Vai em Lucas 8, verso 40. Vamos ver o segundo personagem. Lucas 8, verso 40. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Dá uma parada aí. Irmãos, aqui já é um outro personagem. Aqui a Bíblia relata que ele era um chefe da sinagoga, um chefe religioso. Não dá para dizer aqui que se ele era um pastor, né, trazendo para o nosso dia, mas ele provavelmente era um rabino, porque ele ensinava na casa do Senhor, ele era chefe da sinagoga. Então ele não era um homem qualquer, ele era uma pessoa respeitado socialmente falando naquela sociedade. Ele era um homem conhecido, e a palavra de Deus diz que ele chegou se humilhando diante de Deus, se prostrou diante do Senhor, porque a sua filha de 12 anos de idade estava à beira da morte. Então nós vemos aqui um homem também com autoridade, um homem daquela sociedade, daquela cidade, um homem conhecido, um homem respeitado, um homem que pessoas iam consultar a ele para que pudesse ou pedir orações, né, que naquela época os fariseus ali, né, os homens do templo ali, das sinagogas, eles estavam ali ensinando, orando, ensinando a palavra de Deus. Mas ele se humilhou diante de Jesus porque ele reconheceu. Eu fico imaginando a situação dele,
Tamanho foi o desespero de Jairo, porque naquela época, os chefes da sinagoga queriam a cabeça de Jesus. Os chefes da sinagoga estavam rangendo os dentes de raiva porque Jesus operava milagres e se dizia como o Messias. E eles achavam que Jesus era um salafrário. Um homem que estava ali mentindo, porque eles esperavam o Messias como um homem como o rei Davi para livrar o povo de Israel das garras do Império Romano através da espada. Mas mal sabia eles que a espada que o Senhor Jesus veio usar era a própria palavra de Deus. E vamos continuar seguindo. E vamos entrar em outro personagem. 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os bens com os médicos sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo de que havia tocado nele e imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Pausa. Então, irmãos, em meio àquela situação que Jairo estava ali pedindo, fez um pedido, Jesus estava indo socorrer a Jairo, estava indo para ver a filha de Jairo. Eis que surge uma mulher no meio de uma multidão. Imagina, irmãos, quem sabe, aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou fotógrafo e eu trabalho em eventos grandes. E eu me lembro uma vez que roubaram uma lente minha no Rock in Rio. Eu estava lá, trabalho no Rock in Rio. E eu estava indo para fotografar o show e era um dia do pop, né? Da galera mais pop. E seria o show da Katy Perry, não, da Rihanna. Enfim, de uma dessas daí. E eu estava indo para fotografar, todo assim, né? Com meu equipamento, uma escadinha. E quando chega um certo ponto, a multidão, eu não que eu tivesse me sentido Jesus, mas eu gosto muito de visualizar a situação. Me vi cercado e muita gente, você tinha que ir andando um passo curto e pessoas o tempo inteiro encostando em você, e levar a minha lente. Uma lente que valia, ela zero valia, sei lá, uns 12 mil reais, e ela usada da forma que estava, devia estar valendo uns 9, 7 mil reais. Levaram a minha lente. Então, e eu nem senti, irmão, porque a multidão me cercava, a multidão espremia. Você passava e não tinha como as pessoas não encostarem em você. Imagina Jesus. Todo mundo querendo ver, todo mundo querendo saber quem era aquele homem que estava sendo falado naquela época, porque estava operando milagres, estava curando cegos, fazendo coxo andar, fazendo cego enxergar, ressuscitando mortos, libertando os cativos de alma, os endemoniados. Então, todos queriam saber, porque é da natureza humana, irmãos. Você viu, hoje em dia, as pessoas com tanta violência, a pessoa até se priva um pouco mais. Mas era sempre de lei, principalmente quando era jovem. Se você estava passando na rua, você viu um tumultinho ali, você fazia isso. Vou lá ver o que é. Queria chegar perto para saber o que estava acontecendo. Isso, pelo menos na minha época, era normal. Hoje em dia, nem tanto, porque você pode estar numa roda ali, uma confusão, você vai ver o que é, você toma um tiro, você toma um tapa, você toma um soco. Então, é muito complicado. Então, eu fico imaginando aquela situação, aquela multidão todas querendo ver quem era Jesus. E aquela mulher, irmãos, dizem que ela, há 12 anos, sofria de uma enfermidade. E o mais interessante aqui, que a Bíblia não fala da parte social dela, mas fala que ela gastou todo o seu bem
dos seus bens com os médicos, porque há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Há 12 anos ela sofria de uma enfermidade que ninguém conseguia resolver. Eu acredito que ela devia ter uma posição social razoável, porque gastou todos os seus bens com o médico. Eu fico imaginando naquela época, eu acho que não era qualquer um que tinha acesso aos médicos. Então, e o mais interessante também é que pelo sangue, pelo fato dela ter hemorragia, quando a gente estuda um pouco a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, as leis mosaicas falavam o quê? A mulher que estivesse com hemorragia era, entre aspas, impura. Ela tinha que ser afastada. As pessoas não podiam tocar naquela mulher. Ela tinha que ficar isolada até que aquela hemorragia passasse. Você imagina a situação física, social e emocional daquela mulher que há 12 anos era vista com maus olhos. E eu acredito que se ela estava ali naquele meio, eu acho que ela estava meio que de escondidinha, porque ela não poderia nem estar ali, irmãos. Ou ela escondia a enfermidade dela, ou ela não poderia estar ali, porque o povo de Israel naquela época não poderia, era impura. Socialmente não poderia nem ao templo adorar. Mas tamanha fé, e por ouvir falar que Jesus Cristo, aquele que estava operando milagres, sinais, estava passando naquele lugar, o que ela fez? Eu vou dar o meu último sopro ali de fé. Eu vou, nem que seja encostar, porque ela não temeu, ela não ousou a falar com Cristo, ela apenas, tocou. Aquela mulher devia estar fraca, irmãos. Aquela mulher era discriminada, era enfermo. Socialmente ela era discriminada. E quantos de nós, muitas das vezes, a gente não sabe aqui o íntimo, mas quantas das vezes você já não se sentiu, talvez, injustiçado, discriminado, sofreu preconceito por algum tipo de situação, e isso dói, irmãos. E aquela mulher há 12 anos tinha aquela situação. E ao mesmo tempo, que se formos comparar, a filha de Jairo também só tinha 12 anos. Eu acho que, olha que coisa interessante. A filha de Jairo tinha 12 anos e estava à beira da morte. E aquela mulher, há 12 anos, estava sofrendo de hemorragia que estava levando-a para a morte. E o que Jesus falou para ela? Primeiro ele falou assim, para tudo porque alguém me tocou. E Pedro fala, Senhor, sempre Pedro, né? Pedro mais ousado, mais falante, característica, irmãos. Aprendam uma coisa, características, temperamentos, cada um tem um. Devemos aprender a dominar. Aqui tem uns que são mansos demais, que também às vezes não tem que ser mais enérgico, e tem aqueles que são explosivos demais, que às vezes tem que também trazer para o fio ali da balança e ficar no equilíbrio. Mas Pedro tinha essa característica dele, não só de cortar a orelha do soldado e dizer, não, Senhor, nem que morte, vou contigo até onde for. Ele foi o primeiro a falar, não, Senhor, olha a multidão te cercando. Se roubar a lente do Marquinhos lá no Rock in Rio, imagina aqui. Quem é que... Tanta gente te tocando, te apertando, te apalpando. E você pergunta quem te tocou? Aí é que está o segredo e a diferença, irmãos. Ele falou, alguém me tocou porque de mim saiu poder, ou em outra linguagem, saiu virtude. Por que, irmãos? Por que será? Não basta apenas ter a motivação e o encontro
de estarmos com o Senhor. Mas qual é a nossa posição quando estamos diante do Senhor? Qual é? Irmãos, aqui de cima, não é julgamento não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, é que aqui de cima a nossa visão é privilegiada, né, Valquir? Aqui de cima a nossa visão é privilegiada. Nessa situação é um pouco diferente que nós estamos ministrando, então as pessoas estão olhando, estão prestando atenção. Mas às vezes, Paulinho, né, Paulinho? Às vezes a gente está aqui no louvor e você olha, você vê pessoas trazendo para o contexto, tocando nas vestes do Senhor através da adoração, irmão. Você vê pessoas, através do cântico que se transforma em louvor, tocando na veste de Cristo e são cheias do Espírito Santo por causa da adoração. E ao mesmo tempo você vê pessoa contando quantas lâmpadas tem. Caramba, amanhã eu vou ter que pagar a conta. Irmãos, desculpa, nós somos falhos e nós somos seres humanos. O nosso olho corre e vê. Não estou repreendendo ninguém, mas eu estou falando que é fato. Pedro falou, a multidão te toca, mas Jesus falou, de mim saiu poder, alguém me tocou. Irmãos, o fato de vocês estarem na igreja não está dizendo que você está tocando em Cristo. O fato de você sentar nesse banco todos os dias não quer dizer que você está tocando em Cristo. O que faz, irmãos, você tocar em Cristo é a sua adoração, é a sua entrega. É quando nós rasgamos a nossa capa, quando nós rasgamos a nossa situação social, intelectual, e reconhecemos que nada somos, pois estamos aqui todos iguais para adorar ao Senhor, e não importa quem está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. E isso chama a atenção de Cristo. Aquele centurião deixou Cristo admirado. Aquela mulher fez com que Cristo falasse, para tudo, alguém me tocou. Alguém me tocou. Era uma multidão que estava ali, irmãos. E a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por percorrer a terra. Para quê? Procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Não estou aqui dizendo, te ensinando como tem que ser. Não existe fórmula, irmão. Não existe fórmula. Eu canso de dizer isso aqui. Às vezes a pessoa está quietinha ali, está quietinha. Daqui de cima a gente vê isso. Paulinho está balançando a cabeça aqui porque ele vê isso também. Às vezes a pessoa está quietinha, a gente está aqui de cima, a pessoa está quietinha, mas você olha para a pessoa, você vê que aquela pessoa está quietinha, mas está adorando. O fato de você estar levantando as mãos, se rasgando, talvez não queira dizer nada. Mas nós damos essa liberdade para que você levante as mãos, glorifique ao Senhor, dê glória a Deus. Porque talvez seja a sua forma de tocar em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor toca, vê Ele nosso coração. Então, irmãos, para que você chame a atenção de Cristo naquele momento ali, que admire, o Senhor ficou admirado pela fé daquele centurião. Você vem aqui talvez pedir alguma coisa. Nós viemos aqui, é lógico que viemos cultuar ao Senhor. Mas sem nenhum tipo de hipocrisia, irmãos. Nós viemos adorar o Senhor porque Ele é digno de toda adoração e apenas deveríamos vir aqui só para agradecer porque a salvação chegou até nós. E isso já bastava. Mas seja sincero com você mesmo, não precisa me responder. Algo no seu coração te você, ai, Senhor, me conceda isso, me conceda aquilo, cura fulano, me cura. Abre a porta. Não há mal não, irmão. Não há mal nisso não. Pedi, dar-se-vos-á. E vamos continuar, senão já era. Eu parei aonde, hein? No 47, né? Vamos para o 48. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te salvou. Vá em paz, a tua fé te salvou. Houve salvação.
Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo. Muitas das vezes temos medo, né, irmãos? Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-se. É o famoso Talita cumi. Voltou-lhe o espírito. Olha isso, gente. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmãos, uma história, uma passagem assim, ó, e duas histórias. De um chefe da sinagoga, um líder talvez religioso, e uma mulher marginalizada aos olhos da sociedade religiosa, né? Porque a religião fazia isso, porque era a lei, o próprio, né, Moisés, o próprio Deus passou para Moisés: não tiver impura, deixa aqui de canto um pouquinho. Aí vocês imaginam Jairo. Se prostrou, se jogou diante de Cristo. E quando Cristo falou: vamos lá, meu filho, levanta que a gente vai lá. Aquela dificuldade da multidão cercando, ainda aparece alguém. Imagina a pressa da... Irmãos, vamos ser sinceros. Você está com uma urgência. Aí aquela pessoa que você vai pedir um socorro vai, com uma certa dificuldade, porque ela falava que a multidão cercava ele. E não tem como você ir rápido quando a multidão se cerca. Aí Jesus ainda para tudo para dar atenção a uma mulher. Imagina Jairo falar: meu Deus, ninguém merece. Imagina Jairo: eu não acredito, a minha filha está morrendo. Ele parou porque alguém tocou na veste. Mas aquela mulher foi salva, irmãos. Quando temos encontro verdadeiro com o Senhor, existe salvação. Vamos correr. No livro de Lucas mesmo, 18, 35, outro personagem. Capítulo 18, verso 35. Amém? Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo
e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Irmãos, aqui, esse quarto personagem, na sociedade ele era um mendigo, irmãos. Era o famoso pedidor de esmola, pois ele era impossibilitado de trabalhar porque ele não tinha visão. Então ele dependia financeiramente 100% da doação de terceiros para que pudesse viver. Estamos falando agora de finanças, e não só de finanças, porque ele tinha uma deficiência física. E ele ouviu um zum, 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 ele ouviu uma barulheira, e ele falou, opa, está diferente, alguma coisa está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Ah, o Nazareno está passando aí. Ele, opa, olha a fama de Jesus, irmãos. O Nazareno? Jesus? Aquele que anda curando? Aquele que anda multiplicando pães e peixes? Aquele que faz a água se transformar em vinho? Aquele que dá vida aos mortos? Aquele que faz o coxo andar? O mudo falar? Expulsa demônios? É a minha oportunidade. É a minha grande chance. E ele começou, a única coisa que ele podia fazer, irmãos, era gritar, porque ele não poderia chegar até Jesus, que ele não sabia a direção que ele poderia seguir. E a palavra de Deus diz em outra passagem, não lembro se é de Marcos ou de Mateus, fala que ele lançou fora a capa. A capa naquela época era como se fosse algo que, tipo, um certificado. Hoje em dia você vê, tipo assim, a galera que trabalha com camelô, né? Eles têm que ter, para ser legal, legalizado, tem que ter a autorização, uma carteirinha, um documento. E alguns estudiosos falam que os pedintes daquela época, eles tinham que ter essa capa para que pudesse ter autorização para ficar pedindo. Então, ele lançou fora aquela capa e falou assim, não vou mais precisar disso não, porque o Salvador está aqui. O homem que vai resolver todos os meus problemas está aqui. E começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus falou, mas antes disso, irmãos, a multidão tentou impedi-lo. Não incomode o mestre. Não incomode o mestre. Assim foi com Jairo. Não incomode o mestre. Tua filha já morreu. Não incomode o mestre. Você é um mendigo. Você é um Zé Ninguém. Você não é nada aos nossos olhos. Por que você está incomodando a Jesus? Ele perseverou, irmãos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus nos chamou e falou assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você fala para Jesus o que é que você quer. Quais são as suas necessidades? Você fala isso para Jesus? Ou você ora aleatoriamente? É aquilo que eu falava, irmãos. Se a gente parasse só para agradecer ao Senhor, era o que nós deveríamos. Mas nosso Deus é tão maravilhoso em graça e misericórdia e em bondade, que Ele nos permite que venhamos a fazer petições a Ele. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E Jesus não sapateou, Jesus não falou em línguas, Jesus não levantou as mãos orando, pois Ele era o Verbo, Ele fez todas as coisas, que a palavra de Deus diz que Ele estava no princípio com Deus, e Ele era Deus. Então fala assim, assim seja. E aquele homem passou a ver e a seguir a Jesus glorificando. E através da vida daquele homem, aqui diz que pessoas glorificavam ao Senhor. Nossas vidas, irmãos. As pessoas têm que olhar para a gente, para as nossas atitudes. Somos falhos, tá? Eu sou falho. Eu talvez tenha magoado alguém aqui. Eu talvez tenha feito alguma coisa, até mesmo sem saber ou sem perceber, que pessoas talvez tenham se magoado comigo. Porque somos falhos. Mas as pessoas têm que olhar para a gente, para a nossa atitude, para o nosso dia a dia e glorificar a Deus. Vamos correr porque vamos para o último personagem. Lucas 19,
Lucas 19, 1. Então, nós vimos um militar de alta patente, nós vimos um chefe religioso, nós vimos uma mulher discriminada e nós vimos um mendigo. E agora, no capítulo 19, verso 1, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, que é uma árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, olha que interessante, irmãos, Jesus nunca tinha visto aquele homem, mas chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu depressa desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha de se hospedado a um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação neste lugar. Glória a Deus. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Irmãos, Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e os publicanos, os cobradores de impostos naquela época, eles eram extremamente odiados pelos judeus, porque eles extorquiam dinheiro, irmãos. O Império Romano, eles chegavam para os publicanos e falavam assim: olha, eu quero esse valor, X, tá? Eu quero, sei lá, vamos botar aqui um número redondo, eu quero 100.000 moedas. Se vira, fica à vontade. Eles jogavam muito mais para poder lucrar. Era corrupção pura, irmãos. Imagina, vamos trazer para os dias de hoje. Um homem odiado, Marcílio que gosta dessas coisas, um homem odiado, um homem corrupto, um homem injusto que tira o nosso dinheiro. Não vamos falar, não estou falando de Zaqueu, irmão. Um homem que cobrava além do que deveria ser cobrado. E trazendo para os dias de hoje, a gente pensa em certas pessoas e fala assim: tomara que queime no inferno. Tem que morrer. Salafrário. Eu já ouvi muito isso, irmão. Diz que não. Diz que nunca ouviu isso. De alguns políticos, alguns. Injusto. Por que injustiça? Porque é roubo. Porque é corrupção. Aquele homem era rico, era abastado. Então, ele, fisicamente falando, ele não precisava de nada de Jesus. Fisicamente, financeiramente, aparentemente ele era saudável. A família dele provavelmente tinha uma família bem estruturada ali financeiramente, os filhos com saúde, a mulher com saúde. Ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele tinha muito dinheiro. E o engraçado é que ele só teve curiosidade, irmãos. O encontro que ele teve, a motivação dele foi só a curiosidade. Vou ver quem é esse Jesus. E subiu no sicômoro. E Jesus, passando, Jesus foi até ele. Todos os 4 foram até Jesus. Jesus foi até Zaqueu e falou assim: ó, eu vou para a tua casa hoje. Imagina aquele homem super famoso na época. Aquele homem falado cego que, caraca, Jesus está aqui. O próprio Zaqueu, quero ver quem é esse cara super falado, super conhecido. As pessoas poderiam dar de tudo para que Jesus entrasse e ceasse na sua casa.
Mas Jesus falou assim, ó, Zaqueu, chamou pelo nome, pela primeira vez que viu Zaqueu. Desce, porque me convém ceiar na tua casa hoje. Irmãos, um encontro que Zaqueu teve com Jesus. Teve salvação como nós outros, que é o mais importante, mas é o que nos basta, a salvação. Mas o que nos deixa essa história, para encerrar, é que não tem como, irmãos, termos encontro com Cristo e continuarmos com as mesmas práticas antigas. Zaqueu falou, Senhor, se eu pequei, ele sabia que ele tinha pecado. Eu vou restituir 4 vezes mais, vou dar metade dos meus bens. Além de restituir, ele ia doar, irmãos. Aquele homem se desapegou ao dinheiro, porque quando ele encontrou com Jesus, ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus olhou para os olhos dele. Tente visualizar isso. E ele viu salvação. E a multidão criticou Jesus por isso. Em todas essas histórias teve multidão, irmãos. E muitas das vezes, nós queremos agradar a multidão e a multidão é impedimento para as nossas vidas estar ali do lado, frente a frente com Cristo. Não tente agradar a multidão. Não tente agradar a multidão. Aquele ditado que diz, a voz do povo e a voz de Deus é mentira do diabo. A voz do mundo, das multidões, se opõe à palavra de Deus. Então fique sempre firme na palavra do Senhor. E mantenha-se dentro da didática de Cristo Jesus, para que nós possamos encontrar, na verdade, Jesus nos encontrar. Porque todos foram Jesus, mas é algo que temos falado muito na escola bíblica dominical. Jesus achou Zaqueu, como a palavra de Deus diz também, quando ele viu Davi, ele falou, achei meu servo Davi. Então pare para meditar e reflita o que trouxe, o que motivou você a ter esse encontro com Cristo. Mas isso é de menos, irmãos. Que o que importa é esse encontro e a mudança de vida que nos trouxe a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.